Olá, meus malandros e minhas malandras, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Se você ainda não me conhece, prazer, o meu nome é Mônica. Você está no canal Cartas de Zé Pilintra. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Se não está inscrito, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vídeo de hoje, vamos falar aqui, vamos bater um papo com a cartomante, que é essa que aqui vos fala, sobre a indumentária, as paramentas, os elementos que compõem a figura, a imagem do seu José Pilintra aqui no Rio de Janeiro, não é? Porque que nós, quando estamos lá trabalhando na nossa Umbanda querida, com o seu Zé, e eu vou restringir esse vídeo ao seu Zé e toda a sua linhagem de trabalho, tá? Quando eu falo seu Zé e linhagem de trabalho, eu estou falando do seu Zé da Estrada, seu Zé das Almas, seu Zé do Morro, Dona Sete Navalhas, Dona Navalhada, Dona Maria do Cais, seu Zé Capoeira, seu José Baiano. Seu Camisa Preta é outra conversa, é outra estrada. E aí que um dia eu trago a proposta que eu estou trazendo aqui para o seu Zé para falar do seu Camisa Preta com todo respeito e muita cautela. Seu José Pilintra. Bom, seu Zé Pilintra ele veio do Catimbó, ele veio do norte do nosso país. Não é comum nós vermos, né? Por isso é comum nós vermos imagens, figuras. Quando ele retratado no Catimbó, normalmente ele está sem camisa, diferente aqui do Rio de Janeiro. Ele usa também um chapéu, que pode lá ser preto, sem camisa, os médiuns trabalham sem camisa, e calça normalmente feita com fazenda de chita, descalço. Acompanha ou não a bengala. Saindo da região norte do nosso país, vindo em terras carioca, seu Zé precisou se adaptar ao Rio de Janeiro, assim como toda a malandragem carioca. Seu Zé aqui no Rio de Janeiro morou nas ruas. Ele foi abraçado, vamos dizer assim, pelas ruas, né? E foi assim que ele foi se tornando um bom malandro. Eu, Mônica, acredito que toda essa indumentária que nós damos para ele aqui no Rio de Janeiro, que é a cartola, né? Normalmente é um chapéu feito de Panamá, a marca, né? Panamá, que é uma das melhores marcas de chapéu que tem. Então o chapéu, o echarpe, né? Aqui no pescoço, o lencinho, o terno, a gravata. Isso tem a vindo com a gafieira. A gente sabe que gafieira, dança de salão, só entravam as pessoas muito bem arrumadas. E seu Zé gostava de estar em todos os lugares. Foi a partir dali que começou-se a ter uma caracterização do seu José Pilintra, seu Zé Pilintra, como um malandro carioca. Então colocou-se toda aquela indumentária dele. Fora da dança de salão, ele utilizou essa roupa aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Eu não uso a guia do seu Zé atravessada, eu só estou atravessada com ela aqui, porque tem uma mesa para a guia não ficar batendo e fazer barulho, tá? A guia dele, os fios de conta na cor que foi dado a ele. Porque ele vivia ali pelas redondezas da Lapa, né? Região centro do Rio de Janeiro. E normalmente tinha ali aqueles morros do Estácio de Sá, né? Estácio de Sá, escola branca e vermelha, acabou-se fazendo essa associação. Eu vou falar aqui o que eu entendo, como eu vejo essa indumentária, o chapéu, a bengala, o lenço, a roupa, tendo duas vertentes de trabalho. Como eu falei, né, em tempos de gafieira, o seu Zé começou a se arrumar, se vestir muito bem, fala muito bem, para que ele pudesse também transitar por esses locais. Porém, toda essa paramenta que é a bengala, o chapéu, o lenço, para mim funcionava como um objeto ilusório, para que as mulheres olhassem, nossa, seu Zé, quem já teve consulta com o seu Zé sabe, né? Seu Zé é galanteador, E os médios dele, por sua vez, também, tá? Já puxa um pouquinho isso dele. Nossa, então ele vinha com aquela fala, não é? Ali no pé do ouvido da mulher, e ali se galanteava, e ela caía na lábia dele. Não é à toa que tem músicas aí que falam, né, que ele viveu no morro, é lá que o malandro mora, otário não tem moradia e tudo mais.
Mas, para um outro lado, pelo outro lado, toda essa paramenta servia para fugir dos seus desafetos e principalmente da polícia. E eu vou provar isso para vocês. Por exemplo, quem assistiu aquela minissérie, e eu estava com o nome dela na cabeça, ó, Peaky Blinders. Peaky Blinders. Os Peaky Blinders, eles usavam uma boina. Se você algum dia passou assim um lapso, um vento, no seu ouvido falando, eu quero uma boina, o seu malandro ou a sua malandra pediu uma boina e você não deu, você errou. Malandros também usam boinas. A boina tem a mesma serventia do chapéu. Como eu falei, normalmente a característica do seu Zé é esse chapéuzinho de Panamá, tá? Que é o de melhor qualidade, normalmente é o que dão. Quando não pode se dar o chapéu Panamá, dá-se de uma qualidade inferior, que ele vai gostar, ele vai se sentir abençoado, agraciado da mesma forma. Mas normalmente é um chapéu Panamá, cor clara, com a fita vermelha. E aí o seu Zé ele faz o quê? E aí quando eu falo seu Zé, eu estou falando da Dona Navalha, eu estou falando da Dona Sete, eu estou falando da Malandra do Cais. Automaticamente, quando incorporado, eles fazem isso aqui. E constantemente, seu Zé está assim. Ele está dando a consulta ali falando assim. Aqui por debaixo desse chapéu, pode ter certeza que ele está vendo tudo. Mas por que ele usava o chapéu assim? Ou quando incorporado, automaticamente ele já puxa para frente do rosto. Vocês concordam comigo que assim é muito mais fácil de você reconhecer a minha fisionomia se eu fizer assim? Olha o quanto que a minha fisionomia está coberta. Então, a primeira função do chapéu para o seu Zé Pilintra, na época em que ele estava nas suas boemias, era para se esconder dos seus desafetos, se esconder da polícia, por isso constantemente andando de cabeça baixa. A polícia passava e não reconhecia. Quem já se consultou com o seu Zé e depois ficou assim, ai meu Deus, qual foi o médium? Foi ele? Não, acho que foi aquele ali. Parece com aquele ali. Não. Às vezes a gente até confunde o médium, porque ele passa essa proteção para o médium. Então funciona como um abrigo de noites frias, chuvosas, mas como um esconderijo para os seus desafetos e para a polícia. E aí tem também a função de esconder navalha, esconder giletes, punhais, seja por dentro do chapéu, ou por detrás da fita. Não é à toa que você vai lá, você compra o chapéu, tem a fita, ele manda você botar uma outra fita. E ali ele manda às vezes colocar alguns fuxicos dele. Por que você falou do Peaky Blinders, Mônica? Porque na época, né, quem acompanhou essa série, os Peaky Blinders, viu que eles escondiam gilete. Então quando eles pegavam o desafeto deles, o que os Peaky Blinders fazia? Retalhava com a gilete os desafetos. E era o que o seu Zé fazia na época dele. Então, era um instrumento de se esconder dos seus desafetos, se esconder da polícia, galantear uma mulher, mas principalmente para se defender. A outra parte aqui, ó, que ele usa normalmente, que é comum nós vermos, né, nas casas de Umbanda, eu não tenho aqui para mostrar para vocês, porque o Zé que eu trabalho, ele não utiliza todas essas indumendárias, tá? Mas é uma echarpe de seda. Seda. O paninho que coloca aqui, seda. Por quê? Seu Zé era um homem da boemia. Mais uma vez, brigas, confusões, jogo de ronda, corre da polícia. Então, além de ficar como objeto, né, encantador, que as mulheres passavam, viam aquele homem vestido seda. Seda é uma fazenda cara, né, qualquer um que tem acesso. Então, quando as mulheres viam aquele homem com aquela seda, aquele lencinho ali, ó, para secar o suor dele e secar o suor da dama, olha o cortejo. No que ele está secando ali, me dá seu telefone. Você mora onde? Que isso, eu te acompanho. Aí botava o lencinho, ali ela já anotava o telefone delas. Naquela época as mulheres já eram danadinhas. Anotava o telefonezinho dela, ele guardava de novo. Mas mais uma vez, é um instrumento de defesa, porque no jogo de ronda, assim como ele estava com as suas giletes, com as suas navalhas, com os seus punhais, principalmente
navalhas, tá? Utilizava-se muita navalha naquela época. Não cortava o pescoço. A seda ele tirava, o lencinho ele tirava para jogar na cara, assim como a echarpe, que ele tirava e batia. Ali naquela echarpe também tinha gilete, também tinha objetos cortantes, que quando ele batia nos seus desafetos, elas cortavam. Além de ser um objeto, como eu falei, galanteador, né? Porque a echarpe ele tirava, a echarpe já se transformava ali num véu, então ele cobria, acompanhava a dama até em casa, e no que acompanhava a dama até em casa, por lá ficava. Por lá ele ficava. Então funcionava como um objeto de cortejo, tanto a echarpe quanto o lencinho, como, mais uma vez, objeto de defesa. A roupa, como eu falei, eu estou aqui caracterizada, mas ali como se ele fosse ali um malandro da Lapa, né? Ele usava o quê? Terno, gravata, para poder entrar nas gafieiras da vida. Eu, Mônica, acredito fielmente que ele usava também esses ternos, essas gravatas, com uma fazenda muito mais leve do que hoje é colocado. Porque hoje em dia a gente vê nas casas de Umbanda utilizar muita fazenda linho, porque hoje o linho é uma fazenda de um alto padrão. Mas na época dele, vocês concordam comigo que o linho era uma fazenda pesada para ele, ó, fugindo o pinote? Tava fumando o bagulho, sentado no muro, a polícia chegou. Joguei o bagulho pro alto, corri no pinote, ninguém me pegou. Então ele não podia usar fazendas pesadas, tinham que ser fazendas leves. E na época era o quê? Seda. Eu não sei se toda a paramenta, né, o terno, a calça era de seda, mas eu acredito, Mônica, acredito que eram fazendas muito mais leves. Por quê? Além de ser uma indumentária muito bonita, uma vestimenta que você chega e você, né, você é apresentado nos ambientes, era mais leve para quê? Para ele correr. E mais uma vez tinha função de quê? Defesa. Então, quando um desafeto, a polícia corria e tentava segurar pela calça, segura pela camisa, era uma fazenda mole, que dava ali para ele puxar e correr no pinote, sem ser pego novamente. Por isso que é considerado, né, o malandro é considerado ensaboado, é ruim de pegar, enjoado. Tudo bem? Vou falar dessa que está aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo todo. Olha, aqui no Rio de Janeiro é comum nós vermos o seu Zé de quê? Com a bengalinha, né? Normalmente ele vem, já passa a mão no chapéu, passa a mão na bengala e tá lá com a bengala dele sambando, dançando, fazendo shows com a bengala. Mônica, para que serve a bengala? Mais uma vez, instrumento de sedução, porque, né, a dama lá de longe, ele já catava a dama aqui, ó, pelo bracinho com a bengala. Puxava lá a dama com a bengala, falava no pé do ouvido, envolvia a dama com a bengala, dançava, fazia movimentos com a bengala. A mulherada ficava doida, né, gente? Se hoje em dia a gente vai no terreno e a mulherada fica com o médium lá incorporado, tu imagina antigamente, na época que ele estava presente. Então funcionava também como objeto de sedução dentro das gafieiras da vida. Mais uma vez, objeto de defesa. Porque uma bengalada bem dada, olha o bico dessa bengala aqui. Uma bengalada bem dada, uma rasteira na hora que está jogando capoeira, puxava o pé. Aqui na ponta da bengala, olha, eu acredito que essa bengala está bem suja, né? Ó, foi usada, que teve sessão, então, ó. Eu acredito que na ponta dessa bengala ficavam escondidos, mais uma vez, o quê? Giletes, principalmente o quê? Punhais. Então ele acionava ali em algum momento, que ele puxava essa bengala, saía lá da ponta, gilete, punhal, aonde ele perfurava quem? Os seus desafetos. E a polícia, se fosse necessário, ele puxava. Correndo, tentavam segurar ele, pegava lá pela fazenda, ele ó com a bengala na cara do policial. Pá! Batia com a bengala e corria. Se antigamente a polícia não tinha tanta arma de fogo, não é? Então era mais fácil de fugir da polícia do que hoje, com tantas armas de fogo. Então ele batia. Era um instrumento de quê? De defesa. Até mesmo na roda de capoeira. A gente vê aí o seu Zé Capoeira, que aliás é um Zé que está meio sumido, né? A gente vê o Zé da Lapa, vê o Zé do Morro,
Nós estamos vendo vários Zés, e Zés como seu José Baiano, seu José Capoeira, está aí sumindo, né, lamentavelmente. Se você tem um Zé Baiano, se você tem um Zé Mineiro, a minha bênção a você. Tá? Então era utilizado como instrumento de defesa. Temos também o charlotte. Ó, desculpa. Temos também o quê? O charlotte, que ele utilizava para ir lá dançar na gafieira, né? Compunha ali toda a indumentária, toda a vestimenta. Uau, lindo, maravilhoso, charlotte feito sobre medida. Na ponta daquele charlotte ele acionava. Saía o que dali? Para mim saía mais um punhal, tá? Saía um punhal ou qualquer outro objeto ali perfurante, cortante, que é onde na capoeira, tanto é, me corrija aí quem for capoeirista se eu estiver errada, existe o toque que se chama toque de Santa Maria, que você, não, os capoeiristas jogam com uma navalha na mão, no pé, e vai ali gingando, e vai ali jogando capoeira, passa a navalha, finge que corta, vai e vem, joga no pé. Então, para mim, os sapatos do seu Zé Pilintra, tem também ali o charlotte, usa-se aí objetos para que ele possa, na hora que ele precisava, dentro de uma roda de capoeira ou no jogo de ronda, dentro da gafieira, ele utilizava-se para cortar, para machucar os seus desafetos. Mônica, isso vale para a malandra também? Vale para a Dona Sete, para a malandra Rosa Vermelha, para a Dona Sete Navalhas, para a malandra do Cais, para a malandra do Morro. Chegou numa casa que está tendo sessão e a gente está vendo os nossos malandros compondo com esses elementos, pode ter certeza que hoje, para a gente, dentro de uma casa de umbanda, estou me afastando muito, né, do microfone, eu acho, dentro de uma casa de umbanda é utilizado como uma indumentária, como algo bonito de se ver. Eu tenho certeza que se vocês verem, certeza não, né? Mas muitos de vocês, se chegarem no terreiro e ver um seu Zé lá, sem camisa, bermuda, largadão, fumando, vocês não vão acreditar que tem um Zé ali. Então o que é que ele precisa fazer? Se caracterizar, para que nós possamos visualmente acreditar que aquela entidade está ali. Lá no Catimbó é comum o seu Zé fumar charuto, aqui no Rio de Janeiro não é. Normalmente a gente dá o quê? Cigarro para o seu Zé. Bebida é comum, cerveja, mas eu também já vi muitos malandros pedirem traçados, né? Cachaça, compra rapadura, coloca na cachaça, deixa dissolver e ele vai bebendo. Lembrem sempre que o seu Zé veio do norte e normalmente são essas bebidas quentes que o seu Zé bebe. Aqui no Rio de Janeiro é a serva, né? Se ele não estiver bebendo a serva, ninguém vai acreditar. Mas bebe sim, gente, um bom traçado, um conhaque, um uísque. Tá bom, meus amores? Eu espero que nesse papo com cartomante de hoje eu tenha elucidado vocês, tenha feito vocês pensarem fora da caixinha e entender que um malandro, quando ele está ali compondo com a sua indumentária nos dias de hoje, para a gente representa o visual, a incorporação. Mas para ele, malandro, remetia-se à época em que ele dava o pinote da polícia, conquistava as mulheres e corria dos seus desafetos. Eu vou fazer um vídeo falando do seu camisa preta, porque tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial e é uma outra abordagem. Com o seu camisa preta eu costumo dizer que o buraco é mais embaixo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, nesse momento do vídeo, deixa aqui embaixo no comentário o que você não sabia, o que você via de diferente e como você aprendeu, para a gente trocar essa informação. Muito obrigada pelo carinho. Próximo papo com cartomante vou vir trazendo aí do seu camisa preta, tá bom? Não sai do vídeo sem deixar o seu like. Se não se inscreveu no início, já valeu? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Nós temos várias playlists assim como essa do Papo do Cartomante. Então, se é a sua primeira vez no canal, fique à vontade para maratonar. E ó, um beijo no seu coração. Vou terminar igual ele, né? Quem tem, não sai da caixa. Que a malandragem te abençoe rica e abundantemente. Que o seu Zé, a Dona Sete, a Dona Maria do Cais possa levar vocês a caminhos mais distantes, sempre com proteção.
Salve a malandragem. Beijo.